E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Prontos para a nossa aula 4? Vamos continuar aí a Revolução Francesa, matéria importantíssima. Bom, quando der jeito de eu fazer aula para aparecer assim, ó, para aparecer, eu vou fazer, tá? Tá certo? Quando não der, a gente vai fazendo aí da maneira que pode possível. Ok? Espero que vocês aproveitem. Vamos aí, nossa aula 4. Vamos falar da primeira fase da Revolução Francesa, da Assembleia Nacional. Na aula passada, aula 3, eu falei da França pré-revolucionária. O povo passando fome, em crise, produções agrícolas por causa de invernos, né, se dando mal aí, você não tem plantação, o preço sobe, o produto essencial da França na época era o trigo, a farinha de trigo, para fazer o pão. Se você não tem pão, você não come. Se esse pão aumenta, você tem uma crise econômica. A França gastando dinheiro com guerras, uma França absolutista, sem liberdades, com poder na mão do rei, não é? Então, é um cenário perfeito. Para quê? Para uma revolução. Ainda bem, por exemplo, que o nosso país está tranquilo, né? Mas na Europa, você tem que ver que esse povo... Tem que lembrar que na Europa, primeiro estado, lembra lá na França? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado? O terceiro estado era o povão. Ah, professor, mas o burguês é povão? O burguês rico? Sim, era o terceiro estado, pagava imposto, ser rico ou pobre. Porque você lembra que a sociedade era estamental? Era a sociedade por privilégio. Se você nascesse nobre, para sempre nobre. Se você nascesse no terceiro estado, para sempre no terceiro estado. Sociedade de privilégios. Você sabe que vai ser antes de nascer, tá certo? Então, aqui na Europa, você vai ter essas revoluções burguesas. E por que a Revolução Francesa é tão importante? Porque o povo toma as rédeas e tira de vez o rei. Ah, mas você teve a Revolução de cunho iluminista na Inglaterra. Teve, sim, foi importantíssimo. Você teve o liberalismo econômico, mas você limitou o poder do rei. Aqui você vai ter várias etapas. Por quê? O terceiro estado é um pessoal muito diversificado, tá? Muito diversificado. E o que vai acontecer? Na hora que você tira esse rei, você vai... Bom, a gente vai ver aqui. Mas você lembra lá da aula 3, então? Aquele cenário perfeito para uma revolta, para uma revolução, tá certo? E é o que acontece. Vamos lá. Então você tem uma França em crise política, em crise econômica, com o iluminismo aí. Qual a solução? O rei Luís XVI. Ele vai ter que juntar os deputados dessa turma, da nobreza, do clero e do terceiro estado, do povo. Ele vai ter que juntar, tá? Ele vai fazer uma convocação que faz tempo, que eu acho que, se não me engano, mais de 170 anos não era convocada, que era a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma reunião com representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Então lá você tinha o Luís XVI, o rei, o clero, a nobreza e o terceiro estado. E nessa reunião é tipo uma... Você vai lá no congresso, né? Você junta todo mundo discutir a ideia, é a mesma coisa. Você vai sentar lá, você vai discutir economia, o que a gente vai fazer para melhorar na economia, para melhorar na política, para melhorar nisso, para melhorar naquilo, e aí você vai ter uma votação. E o que vai ser pautado nessa assembleia, para melhorar logicamente a economia, é que a nobreza e o clero comecem a pagar imposto. Ou seja, tirar aqueles privilégios feudais, tirar os privilégios do primeiro e segundo estado. Vira uma confusão, tá? O voto era como? Olha que gambiarra. O voto era como? Você tinha 3 estados e tinha 3 votos. Os deputados, você tinha um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado, um voto para o terceiro estado. Entendeu? Óbvio que, se você vai tirar, a proposta é tirar privilégios do primeiro e do segundo estado, você acha que o primeiro e o segundo estado vai votar? Não. Então você vai ter 1 contra 2 sempre. O terceiro estado vai falar assim, o voto não pode ser assim.
Tem que ser voto por cabeça, voto por deputado. E se o voto fosse assim, você tinha mais deputados no terceiro estado. O terceiro estado era 99% da população. Então, você tinha 500 deputados, depois tem na apostila os números exatos, tá? Você tem 500 deputados do terceiro estado. Se o voto for por deputado, quem que vai sempre ganhar? O terceiro estado. Aí o primeiro e o segundo estado não aceita, você vai ter uma briga, isso aí vai virar um fuzuê, uma confusão, vai terminar em pizza. Como, né? Vai terminar em pizza. O Luís XVI, sabe o que ele vai fazer? Fechar a Assembleia. Quer saber? Vai fechar. Aí quando no dia os deputados chegaram lá, fechar essa Assembleia aí, os deputados, cadê? E vira uma confusão. O Luís XVI fecha a Assembleia dos Estados Gerais porque eles não entram no acordo. Então, olha aí, para a gente retomar. Então, a Assembleia são os representantes dos setores sociais franceses, tá? Primeiro estado, lembrando, clero. Segundo, nobreza. Terceiro, alta burguesia, baixa burguesia, comerciantes, camponeses, trabalhadores urbanos, para solucionar o problema do país. Vai dar briga, voto por estado ou voto por indivíduo? Se for voto por estado, sempre ganha o primeiro e o segundo. Se for voto por indivíduo, sempre ganha o terceiro. Então você vai ter uma... Aí o Luís fecha a Assembleia e o povo começa a se revoltar. O povo não aceita, o terceiro estado não aceita o fechamento da Assembleia. Sabe o que eles fazem? Lá no palácio que eles estavam fazendo a Assembleia dos Estados Gerais, quer saber? A gente vai fazer uma outra Assembleia do lado. Eles vão para uma quadra e faz a Assembleia lá. Eu não quero saber, eu vou fazer aqui essas ideias de agitação popular, de mudanças, que eles vão pedir voto, eles vão pedir participação política, eles vão pedir participação econômica, e essas ideias começam a se espalhar. Quando os caras saem da Assembleia, porque foi fechado, e faz a Assembleia do lado, ele está rompendo com o governo. É o início de uma revolta, né? Esse aqui é um quadro de Jacques-Louis David, o juramento do jogo da pela. Pela era tipo um jogo de tênis, é uma quadra, tá vendo? Ó? Uma quadra. Então, o terceiro estado começa a fazer uma nova assembleia lá, ele está rompendo com o rei. E essas ideias se espalham, e vai começar a borbulhar nessa França. Aí, então, é a Assembleia Nacional. O que vai acontecer? O povo da cidade de Paris começa a apoiar os deputados do terceiro estado. E você vai ter um período do grande medo, você vai ter um monte de revoltas de campo. Porque o camponês lascado lá, olha que legal essas ideias, então pode melhorar minha vida. Ele começa a apoiar as ideias de revolta e começa a se revoltar no campo, começa a atacar castelo, começa a matar nobre. A França vira até que a realeza percebe que isso não é uma revolta, e sim uma revolução. Né? Então essa galera se junta, mas pega em armas, e invade um local onde tem munição, que é a Bastilha. A Bastilha é o seguinte, era uma prisão real. O rei mandava lá quem era contra ele, quem não gostava dele, quem ele brigava, ele mandava para a Bastilha. A Bastilha, em 1789, não tinha meia dúzia de presos lá, mas tinha munição, tinha arma. Mas antes de tudo, a Bastilha era um símbolo do absolutismo, porque era prisão real. O povo invadindo a Bastilha é o símbolo que o povo está contra o absolutismo. Por isso que a Bastilha é um marco simbólico do início da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. 14 de julho é como se eles comemoram lá como se fosse 7 de setembro aqui. 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Por que foi tão importante, sendo que aconteceu outras coisas importantíssimas? Porque a Bastilha era um símbolo do absolutismo.
A tomada da Bastilha é um marco simbólico. A Bastilha significava o rei. O povo vai, invade, tem lá o chefe da Bastilha. Sabe o que eles fazem com o chefe da Bastilha? Pegam o chefe da Bastilha, começa a perfurar ele com baioneta. Ele fala, me mate agora. Arranca a cabeça do chefe real da Bastilha, pega a cabeça dele, enfia numa lança e deixa na porta da Bastilha. Isso vai virar moda na França, viu? Arrancar a cabeça e enfiar em ponta de lança. Vai ser um processo violento. Um processo que, se depender, vai cair em extremos. Calma, a gente está no 8º ano, vamos com calma. Então, o povo toma a Bastilha. Pega munição, pega arma, mata quem estava cuidando da Bastilha. É o símbolo que a galera não está contente com o absolutismo. Você tem um rei bunda mole, você tem crise econômica, você tem uma rainha estrangeira, você tem a gente pagando imposto, o cara fechando. Não dá mais. A gente passando fome, o pão custando um mês de trabalho, não dá mais. Esse povo vai, se revolta no campo, revolta na cidade. E o rei está lá em Versalhes. O rei está lá em Versalhes, que até tem, que fala que chegou, que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Chegou e fala assim, o que está acontecendo? Que o rei fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma revolta? Aí o soldado fala, não, uma revolução. Revolução por quê? Você quer mudar, é o povo, é você fora do Estado, querendo mudar o Estado. Tá? Uma revolta é para você arrumar as coisas. Revolução. E aí começa então o movimento do Terceiro Estado. O Terceiro Estado então monta a Assembleia Nacional Constituinte. Qual é a primeira coisa que eles pedem? Uma Constituição. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, eles vão escrever um documento importantíssimo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Constituição Francesa foi baseada nisso. Os direitos humanos, depois da Segunda Guerra, vai ser baseado nisso. Isso é um documento importantíssimo. Você tem que saber por quê. Você não vivia uma sociedade sem liberdades? Isso é um documento que eles escreveram, tirando os privilégios do primeiro e segundo Estado, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, direito à propriedade privada, coisa que você não tinha. Tá vendo por que é importante? Coisas que você não tinha. E se essa moda pega, a Europa é absolutista. A Europa é cheia de reinos. E se essa moda pega? O Terceiro Estado, os burgueses, com o apoio dos camponeses, escreve aí Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por isso que a Revolução Francesa é importante. Você coloca no papel os direitos que você não pode tirar. Você tem até hoje liberdade de expressão. Você não tem sua casa? Ou se ela for alugada, é de alguém, não é? É a propriedade privada. São direitos que ninguém pode tirar de você. Começa aí, em 1789. Você vai ter a Constituição Civil do Clero. Primeira vez, você vai na França separar Estado e Igreja. O Terceiro Estado vai confiscar os bens da Igreja e a Igreja vai virar funcionária do Estado. Tá vendo? Constituição Civil do Clero. Em 1791, baseado nessa Declaração dos Direitos, o Terceiro Estado vai criar a primeira Constituição Francesa. Você vai parar de ser uma monarquia absolutista, vai virar uma monarquia constitucional. Você vai ter a criação dos 3 poderes, você vai ter o liberalismo econômico e você vai ter o voto. Antes tinha voto? Não, você não vota em rei, né? É o rei e o filho depois. Agora você tem um voto censitário, vota quem tem grana. Confusão aí, problema. O Terceiro Estado era 99% da população. Você acha que 99% da população vai pensar igual? Não. Você vai ter diferenças políticas. Quem vai tomar conta nesse primeiro momento é a alta burguesia. Eles não são tão radicais.
Eles não tiraram o rei, tá vendo? Monarquia constitucional. E o voto é quem tem dinheiro. E o camponês que ajudou no início da Revolução vai poder votar? Não. Então você vai ter uma divisão de forças políticas. Aí o rei, enquanto isso, está lá no palácio. Depois a gente vai voltar no rei. Então você vai ter uma divisão de forças políticas. A alta burguesia, a pequena burguesia. A alta burguesia, a pequena burguesia. E os camponeses apoiando essa pequena burguesia. Vamos ver a divisão dessas forças políticas? Ah, não, antes vamos ver o começo, a introdução da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos lá, eu tô meio assim, a lente aqui, mas eu vou tentar ler. Olha o começo da declaração. Os representantes do povo francês, olha as ideias iluministas, viu? Reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Então, se um homem não tem direito, não tem liberdade, isso causa governos corruptos. Então, o povo francês, então eles resolveram declarar solenemente os direitos naturais, aqueles que você nasce, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres. Agora você tem direito de se expressar. Você tem direito de escolher a religião que você quer. Você tem direito de votar em quem você quer. Você tem direito à propriedade privada. Você tem direito à separação dos poderes. Não tinha antes, agora tem. Tá bom, exclui algumas pessoas, a mulher é excluída, daí o pobre é excluído. Bom, mas enfim. Mas olha que belo isso. Olhada do ponto de vista do absolutismo. Você tem direitos que você nasce com ele. Não é sua posição social. Você tem direitos que nascem com seus direitos de liberdade. Esse sim você nasce. Então, essa Assembleia Nacional é tomada conta por uma parte da burguesia. Só que esse terceiro estado englobava vários setores. E vários setores que pensam diferentes. Olha como é que é aí. Você tem os girondinos, que Gerúndia era uma região lá, eu não sei como é que fala, não vou arriscar. Girondino é uma região da França, lá, por isso vem esse nome, tá? É a alta burguesia, eles são moderados. Eles querem uma monarquia constitucional. Eles não querem a radicalização política. Ele quer deixar o povo lá, deixar a massa lá. Vamos mudar os direitos pouquinho em pouquinho. É uma ala moderada. Você vai ter os jacobinos, porque eles se encontravam em conventos jacobinos, que é a baixa burguesia. É o pequeno comerciante, é o trabalhador urbano, é o camponês. São posturas mais radicais. Os jacobinos não querem uma monarquia constitucional, os jacobinos querem uma república. Os jacobinos não querem um voto censitário, que é o voto universal. Tá vendo a diferença? Fazem parte do mesmo estamento, só que pensamentos diferentes. Você tem a galera sempre, que vai ir para um lado que, né, a galera do centro, da planície. Girondinos, jacobinos. Jacobinos à montanha. Por que eu coloquei ali girondinos à direita, jacobinos à esquerda? Ah, essa foto aí é um sans-culotte, sem calça. É uma galera que vivia na cidade que não vestia aquele culote da nobreza, aquela coisa chique, eles usavam essas calças largas e tal. É a galera radical da cidade, trabalhadores. Bom, voltando. Por que eu falei de direita e esquerda? Porque na Assembleia Nacional, a galera girondina sentava à direita e a galera jacobina sentava à esquerda. Por isso que os termos hoje, direita e esquerda, hoje voltaram à tona esses termos. O que você falou? Você é de direita. O que você falou? Você é de esquerda. Sabe, hoje é meio pateta ficar usando, mas o povo pessoal usa. Mas vem daí da Revolução Francesa. Por quê? A galera mais moderada, mais conservadora, que queria mudanças, mas mantendo algumas coisas, é de direita,
eram os girondinos. Você tem mudança, Constituição e tal. Mas não, mantém um rei, tá vendo? São conservadores. E os radicais? O que tá o povo no poder, o mudar radicalmente, tem que tirar o rei, se puder mata. Radical, jacobinos, à esquerda. Então vem daí da Revolução Francesa, tá? Claro, vai mudar sempre no contexto histórico, etc. Mas aqui nasce daí, beleza? Então você tem essa Assembleia Nacional Constituinte com com esse choque de interesses. Mas quem manda nessa primeira fase são os girondinos. Então você tem uma monarquia constitucional. E o rei, cadê o rei? O rei tá lá, velho. O rei tá no Palácio de Versalhes. O rei tá lá, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Tem um episódio interessantíssimo da Revolução Francesa, que um grupo de mulheres que trabalhavam na cidade vão na porta do palácio buscar o rei e a rainha para voltar em Paris. Não, vocês têm que tomar uma atitude, você tem que jurar fidelidade à Constituição. Essas mulheres vão, se armam, param na porta do palácio, invadem o palácio, tá? Não matam a Maria Antonieta e o rei, não matam mas matam guardas, arrancam cabeças de guardas, participação feminina na Revolução Francesa. Ô, gente, que tá chamando demais aqui, preciso ver, viu? Preciso terminar logo. Participação feminina, essa galera, essas mulheres arrastam a família real para Paris. E sabe o que vai acontecer lá? Levam a família. E o Luís XVI, sem saída, vai jurar lealdade à Constituição. Só que ele é meio dúbio, viu? Ele vai falar, não, eu aceito a Revolução, eu aceito. Mas por trás ele está conspirando. Lembra que a Maria Antonieta era austríaca? A França está cercada por monarquias absolutistas. Esses países olhando aquilo, vai deixar barato? Óbvio que não. E se acontece no território deles, a Áustria, país da Maria Antonieta, vai ameaçar invadir a França. Tá certo? E o Luís, não vai não. E o Luís é meio dúbio, Luís XVI. Ele assina a Constituição, fala que vai governar segundo a Constituição, né? Porque agora é a Constituição, depois o rei, né? Antes ele mandava, agora é a Constituição. Fala que vai governar, mas os revolucionários descobrem cartas. E no meio de uma noite, a família, os filhos, Luís XVI e a Maria Antonieta, tenta fugir para a Áustria. Porque a Áustria está começando a invadir a França. E eles tentam fugir para a Áustria. Só que quando eles estavam fugindo para a Áustria, eles foram pegos. Aí ele acha, não, gente, eu estou saindo aqui, ele acha que o povo vai falar, não, é o rei, olha o rei, ele não está não. O povo vai olhar aquilo como traição. Fala, você está fugindo, tá essa confusão e você está indo embora. Aí um rei que era bunda mole, já não era lá aquelas coisas, vai ser chamado de traidor. Não, você é um covarde. A família real vai ser aprisionada. Com a família real aprisionada, os jacobinos vão tomar a força porque a Áustria invade a França. Os jacobinos montam um exército e vão lutar contra os austríacos. Os jacobinos vão começar a ter força. Os jacobinos vão usar a fuga do rei. Olha aí, vocês não queriam uma monarquia constitucional? Falando para os girondinos, né? Vocês não queriam uma monarquia constitucional? Olha o que virou, o rei fugiu, não sei o que, um traidor, ele tem que ser julgado. Você vai tomando, os jacobinos vão tomando força e eles conseguem subir ao poder nessa Assembleia Nacional. É um quadro da família real sendo capturado. Ficou muito feio para a família real, tá? Mesmo o Luís XVI jurando fidelidade. E aí, com essa força dos jacobinos, a Revolução Francesa vai andar em outros passos, não mais comandada pelos girondinos. Eu vou parar por aqui, porque estamos tranquilos na matéria. A Revolução Francesa é uma matéria, se você ver vídeo e falar, mas é simples, não é não. Você tem muita
perspectiva, muito ponto de vista, muitas confusões e altas confusões. Então, vamos parar aí nessa Assembleia Nacional Constituinte, que você tem a Constituição da França, a França é uma monarquia constitucional, o rei tenta fugir e os jacobinos tomam força. Gente, qualquer dúvida, podem me chamar. Beleza? Espero que gostem da aula.